Bom dia, pessoal. Antes de qualquer coisa, uma boa semana, né? Aqui vai mais uma edição do Bank News para ajudá-los nas entrevistas, na sua carreira, falar com o teu cliente. Hoje no modelo um pouquinho diferente, o Rodrigo não pode estar conosco, então faremos meio que um monólogo aí. Então, de forma rápida, eu vou falar um pouquinho sobre as principais notícias da semana, né, que passaram. E a agenda que a gente tem para a próxima semana. Então vamos lá. O Ibovespa retrai e encerra a semana em 113.760 mil pontos, né? Recuo forte do Ibovespa. O coronavírus, será que é hora para a gente se preocupar? Taxa de juros, né? O que aconteceu nos Estados Unidos e qual é a perspectiva aí para a reunião do Copom que teremos aí nessa próxima semana, e falar um pouquinho da agenda que a gente vai ter na próxima semana. Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Bom, pessoal, então o Ibovespa encerrou a semana com uma queda expressiva de 4% ao longo da semana, muito em linha com a velocidade que vem se expandindo o coronavírus, né? Isso vem trazendo uma tensão adicional, natural, porque há uma preocupação com o que vai acontecer em relação ao comércio em torno do mundo, principalmente considerando que a China é a nossa principal parceira comercial aí, né? Então, a restrição de fluxo de pessoas, a restrição do fluxo de mercadorias, naturalmente impacta diretamente o nosso mercado. Apesar do Bolsonaro já deixar claro que só vai restringir aí qualquer tipo de comércio ou fluxo de pessoas se houvermos um caso confirmado no Brasil, né? Mas isso não deixa de impactar de certa forma, e aquele negócio, né, gente, o mercado ele antecipa os riscos e coloca isso no preço. Então, naturalmente as pessoas acabaram abrindo mão de algumas posições. Isso fez com que o Ibovespa recuasse forte, com receio de que houvesse aí alguma restrição de fluxo de mercadorias ou de pessoas que fizesse com que as empresas não tivessem o resultado que há como expectativa para esse ano. Então o Ibovespa encerrou, como eu disse, negativo em 4%. Isso fez com que a cotação no ano, que até semana passada a gente estava suportando no positivo, né? Acabou virando para 1,62 no ano negativo, né? Estávamos, apesar das tensões, segurando ela no campo positivo, e essa queda expressiva nessa última semana fez com que no ano o nosso Ibovespa ficasse no campo negativo. O IFIX permanece no campo negativo, né, com uma queda de 1,36 na semana, totalizando no ano 3,76%. Em linha também um pouco com isso, mas o IFIX ele já vinha aí com um pouco de correção, né? O pessoal talvez achando que exagerou um pouco na questão da correção, com um crescimento no ramo imobiliário ainda não despontando, né? A ponto de criar uma confiança na continuidade do crescimento nesse segmento aí. Em contrapartida, o dólar acumula um desempenho no ano de 7% de alta, né? Então, muito em linha com esse pânico generalizado em relação ao coronavírus, né? Muito investidor tirando o dólar do Brasil, muita gente se posicionando em moeda forte. A gente sabe que historicamente o dólar reage, entre aspas, muito bem em períodos de crise, né? As pessoas buscam se abrigar aí no dólar. Para essa semana, o mercado chinês volta depois de uma semana parado, né? Então isso vai acrescentar possivelmente bastante volatilidade, não vai ser uma semana fácil, né? Inclusive algumas províncias aí chinesas estenderam um pouco o feriado, né? Talvez até com um pouco de receio dos efeitos do retorno desse mercado, mas boa parte retorna nessa segunda-feira, e isso vai com certeza acrescentar volatilidade. A gente vai sentir possivelmente esse impacto. Então já estejam preparados aí para conversar com o seu cliente sobre isso. E novamente, como eu e o Rodrigo, a gente sempre gosta de reforçar,
resguardados aí as recomendações da sua asset, da sua área de investimento do seu banco, da área especialista nessas questões aí, que provavelmente, muito provavelmente, nas carteiras que recomendou, tem lá uma fatia que é preparada para esse tipo de acontecimento, para esse tipo de situação, né? Então sigam as orientações, mas tenham a certeza que os seus clientes essa semana vão questionar os efeitos e não tenham medo de dizer que o mercado essa semana vai estar volátil, né? E que a estratégia ela é de longo prazo. A estratégia é buscando um ano de 2020 e não vai ser janeiro que vai fazer com que isso mude, né? O cenário base ele permanece aí de uma expectativa de alta, tá, pessoal? Agora falando um pouquinho do coronavírus, até sexta já eram 11.821 infectados, né? 259 mortos na China e mais de 36.800 pessoas sob observação. No Brasil, 16 pessoas, ainda bem, né? 16 pessoas só sob observação, só do ponto de vista de preocupação é significativo. E aí, como eu disse, o Bolsonaro colocou que por hora não vai alarmar aí, não vai colocar uma situação de emergência, mas a OMS declarou estado de emergência de saúde pública de interesse internacional, ou seja, a tendência é que alguns países façam uma restrição de migração de pessoas em especial indo ou vindo da China, né? Então isso vai impactar no comércio internacional com certeza, tá? E cai naquilo que eu falei, né? Essa própria restrição ela penaliza o comércio, né? O fluxo de pessoas e o comércio de mercadorias. Então, naturalmente, isso vai acrescentar bastante volatilidade aí, tá, pessoal? Em relação aos juros, o Federal Reserve manteve o espaçamento entre 1,50 e 1,75 e no dia 5 nós teremos a reunião do Copom que, na média, o mercado acredita que haverá um corte de 0,25 com a nossa taxa indo para 4,25, espremendo um pouquinho mais o prêmio pelo risco de investir no Brasil, né? Não significa que o dinheiro vá parar de entrar aqui no nosso país, até porque o case, né, o grande chamariz aí para o nosso mercado é o crescimento da bolsa de valores, né? E os juros ele joga a favor, ele migra o dinheiro da renda fixa para a renda variável. Então, o cenário base no qual acreditamos que o dinheiro vai entrar no Brasil é buscando um pouco mais a questão da renda variável, apesar do mercado nos Estados Unidos também estar indo bem, né? Então, o prêmio pelo risco do Brasil está um pouquinho mais espremido, em contrapartida a gente tem encaminhado para ser um país um pouco mais sustentável, né, do ponto de vista de finanças públicas, e isso faz com que o nosso grau de, como posso dizer, nosso grau de confiança, né, a nossa nota de crédito aí seja um pouco maior e permaneça atraindo capital, por mais que esse prêmio esteja um pouco mais espremido aí, tá, pessoal? Então, aqui segue cenário base, nada muda, já estava precificado, já era expectativa, né? Porém, no corte do Federal Reserve, Jerome Powell deixou lá uma pulga atrás da orelha, né? Disse que está incomodado com a situação da inflação estar permanentemente abaixo de 2%, isso deixou margem para cortes adicionais. E lembrando, pessoal, a gente tem dito muito isso, que a China mantendo os juros baixos ou cortando é um fôlego para o mercado continuar crescendo. A gente está entrando num começo de ciclo de crescimento e os Estados Unidos está chegando meio que no final, né? Quer dizer, a gente nunca sabe quando é o topo, não temos a pretensão de acertar também, porém os Estados Unidos já vem crescendo há muito tempo. Então há uma preocupação quando despertar um movimento de alta na taxa de juros, sem dúvida, porque isso pode ser um indicativo de que o ciclo chegou ao fim e isso vai impactar diretamente a nossa economia, né? Então, se a China, ou melhor, se os Estados Unidos ele está mantendo as taxas baixas ou está com expectativa de corte, isso é positivo, significa que há um estímulo, continua-se o estímulo por crescimento nos Estados Unidos, isso impacta positivamente o nosso país, tá? Então, cenário corrobora isso corrobora para um cenário de crescimento do nosso país, tá bom? Agenda para a próxima semana, então, como eu disse, o mercado chinês volta a funcionar, boa parte das províncias, então
Isso vai com certeza acrescentar volatilidade no mercado. Preparem o cliente de vocês. Hora de se inteirar sobre o que a asset da sua instituição, sobre o que a área de investimento está colocando, tá? Essa é uma boa hora para você estar bastante preparado para falar com o teu cliente. No dia 4, nós vamos ter os dados da produção industrial, né? A Câmara, dia 7, pessoal, os números do IPCA de janeiro, né? E a Câmara voltando depois de generosas férias, né? Retornando e já para receber dentro de aproximadamente 2 semanas uma proposta de reforma administrativa em linha no governo liberal que vem fazendo aí o Bolsonaro de um governo reformista e pró-mercado, né? Então segue esse cenário aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Conte aqui conosco com a escola Você Bancário, nosso programa aqui. Conte conosco aí para qualquer apoio, para eventualmente o que precisarem. Espero que isso ajude vocês aí um pouquinho nessa semana que está começando. E boa semana, pessoal. Um abraço. Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações.